Olá, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um podcast do Grupo Marca, para você que está ligado aqui no YouTube, Facebook. Olha, hoje nós estamos recebendo o deputado estadual Maurício Peixe, ele que é do PL, por várias legislaturas, foi vereador em Joinville e com certeza tem muita história para contar. Deputado, primeiro eu quero agradecer muito a gentileza da presença do senhor aqui para bater um papinho conosco, tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço, é sempre bom a gente conversar, sempre é bom a gente dar aí às pessoas que seguem e que gostam de política o conhecimento daquilo que a gente está fazendo, né? Prestação de contas, eu diria. Então, estou feliz de estar aqui, muito obrigado também pelo convite. Deputado, eu tenho pensado muito sobre política ultimamente. Eu lembro que antes da eleição do presidente Bolsonaro, a política estava um pouco desgastada. Os políticos estavam sofrendo um desgaste por conta do Lava Jato, de toda aquela confusão que aconteceu naquela operação. Depois disso, com a chegada do Bolsonaro ao poder, deu uma melhorada, as pessoas começaram a gostar de política. Tanto é que o Bolsonaro, por exemplo, fez as pessoas voltarem a utilizar a bandeira do Brasil, que é muito legal. Na sua avaliação, também essa impressão também é a sua a respeito desses dois momentos da política? Assim, eu estou na política há 27 anos, né? Fui vereador a primeira vez em 97 que eu comecei, então vivi várias fases da política e, além disso, da história política do Brasil. Nós tivemos aí com o presidente, antes lá disseram que era ditadura militar, não era bem uma ditadura, mas era assim os militares que governavam. Depois veio outros, né? Veio lá o Fernando Henrique Cardoso, que era do PSDB, onde que eu admirava, gostava, as políticas sociais, né? E o Brasil caminhava num crescimento muito bom. Depois entrou numa disputa que a gente até hoje não entende bem, ganhou o Lula, que já tinha disputado acho que 4 ou 5 vezes. Ganhou o Lula com aquele jeito social, que ia fazer isso, fazer aquilo. Nos 4 primeiros anos dele, realmente, ele levantou umas bandeiras sociais, implantou o Bolsa Família, né? Que vinha do Bolsa Gás, ali do Fernando Henrique Cardoso. Então ele implementou e começou a fazer com que a população ganhasse, tinha um mínimo necessário para viver, com o Bolsa Família. E foi enganando, e aí a população elegeu ele novamente. E ele continuou com aquela história, e ele é uma figura carismática, né? E tudo que ele fala, mesmo sendo mentira, ele fala tanto que torna verdade, né? E o povo acreditou até que veio a Dilma. A Dilma estragou o Brasil todo, né? Política deles, mas antes, se você lembrar, do Lava Jato, ainda teve o mensalão. É verdade. Né? Teve o mensalão, que foi terrível. Ali, naquele momento, ali era para ter caçado o Lula, banido ele, mas foi dada uma chance para ele, e ele, quando um cara está quase morto, renova, ele virou a história. Então já teve outros escândalos de que a política fosse desgastada. O próprio Congresso, né, os nossos deputados, eles não davam a nós segurança, porque eles viviam envolvidos nessa do mensalão, né, do Lava Jato, tantos outros que teve escândalos, dinheiro na cueca, dinheiro na meia, dinheiro em apartamento, mala para cá e pegavam, e foi mostrado para o Brasil tudo isso aí. Então o povo estava desgastado, o povo não acreditava mais em política. Um pouco antes da eleição do Bolsonaro, em 2018, né? Um pouco antes, ele era já o 7º mandato de deputado federal que ele estava. E ele falava a verdade, ele enfrentava a verdade. Até ali o povo não sabia o que era direita, o que era extrema-direita, o que era ideologia de direita e de esquerda. A gente via fora, via na França, né? A Argentina tem aquelas guerras. Mas o brasileiro não sabia direito, ideologia partidária, que era direita e esquerda. Esse conceito não era muito claro, né? Não era claro, né? Não sei o que era o MDB, o que era o PSDB. Todo mundo achava que o PSDB era direita, e não era esquerda. Então não tinha isso. Com o Bolsonaro definiu-se muito bem o que é uma direita, o que é um centro, o que é uma esquerda. Dentro da esquerda tem a esquerda radical, né, ideológica radical, que ali vai o PSOL, PCdoB e tudo mais, e na direita hoje nós temos o PL mais ideológico, que é o PL bolsonarista, porque hoje tu tem a direita e tem a direita bolsonarista. E daí as pessoas começaram a conhecer e viram as pautas, o que eles tratavam, o que a direita defende, o que a esquerda defende. E isso aí mostrou para muitas pessoas o caminho
que era o certo. E o Bolsonaro fez. Só que levou azar que teve uma pandemia, que parou praticamente 2 anos o governo, mas todo mundo critica, mas os estados foram os que mais aproveitaram da pandemia, receberam muito recurso do governo federal, tanto assim que Santa Catarina, o governador Moisés dizia que tinha dinheiro fez promessa de plano 1000 e tudo mais, né? Então o Bolsonaro arrumou a casa. Você lembra as estatais? As estatais todas eram deficitárias. Tinha estatal lá que estava a Petrobras, por exemplo, que era uma empresa que nós todos admirávamos, tinha orgulho eles conseguiram quebrar a Petrobras. Quando o Bolsonaro entrou, em 1 ano recuperou, 1 ano já recuperou o prejuízo, começou a dar lucro, né? As estatais tinham um prejuízo de 70 bilhões de prejuízo. No primeiro ano do Bolsonaro deu 53 bilhões de lucro. Então você vê de onde que estava indo todo esse dinheiro, né? Então isso definiu o que é direita, o que é esquerda e qual é o caminho que nós devemos seguir. O que a direita defende? A direita defende as tradições, a família, né? Defende a valorização da vida, a liberdade, direito à propriedade. Nós temos que, você trabalhou, comprou a propriedade, você escriturou ela e tudo, você tem direito a isso. A esquerda diz não. Aí a gente está vendo essa demarcação das terras indígenas, né, que querem devolver todas para os índios, e quem comprou, que tem escrituração, vai chegar lá e vão dizer, não, a terra não é tua, é minha, vem para cá. Isso a gente viu na Venezuela, vem em Cuba, vem na China, isso a gente vê nesses países comunistas. Então isso ficou bem claro, bem definido o que nós somos, onde que nós queremos ir. Só que tem uma grande maioria do povo, principalmente no Nordeste, né, que vivem da dependência do governo. Vive da dependência do governo. Para você ter ideia, eu fiz esse estudo agora, recente, em Santa Catarina, nós temos aí, acho que é 3,7% de famílias que recebem Bolsa Família. No Maranhão é 30 e poucos por cento. No Maranhão tem o dobro de pessoas que recebem Bolsa Família do que pessoas com carteira assinada. Nós aqui temos muito mais com carteira assinada do que recebe Bolsa Família. Então, tudo que esses 7 estados produzem muito mais do que os outros todos os estados. São 70 e poucos por cento do PIB está nesses 7 estados. O Santa Catarina é um deles. Então, essa política deles é a política do quê? Vou dar para as pessoas sobreviverem e terem comida do dia a dia, mas também elas votam em nós por quê? Porque elas dependem de nós. Não interessa que essas pessoas saiam da pobreza. Não interessa. O que é lamentável. O que é lamentável, né? Quando eu fui secretário da Assistência Social em Joinville, do governo Tebaldi, eu fiz um projeto em 2 anos que eu fiquei, nós tínhamos 14 mil famílias cadastradas no Bolsa Família, aptas para receber 7 mil. E em 2 anos, nós tiramos 1.300 famílias da dependência, baixamos para 5.700. O que a gente fazia? Os filhos que estavam num período na escola e outro vivia na rua, contraturno escolar, botamos no Dom Bosco, na ADRA, no Centro Social Urbano, dava atividades para eles no contraturno escolar. Em contrapartida, a gente fazia curso de capacitação, qualificação para as mães e para alguns pais, mas a maioria as mulheres, né? Para elas trabalharem. Porque elas não podem trabalhar e deixar o filho em casa como? Vai para a rua. Então tem que dar ocupação. E elas foram trabalhar e começaram a ganhar. Isso é estatístico. Realmente faz com que a família saia da dependência do governo. Agora, deputado, o senhor, no início, lá quando o senhor vislumbrou a possibilidade de se candidatar a vereador pela primeira vez, eu ouvi falar que o Luiz Henrique da Silveira, o ex-senador, governador, prefeito, foi uma das pessoas que incentivou o senhor a se candidatar. É verdade essa história? Sim, eu sou de Guaramirim, mas eu vim com 14 anos para Joinville para estudar na Escola Técnica Tupi. Vim para cá e acabei ficando aqui. Trabalhei 2 anos na Cipla e daí saí da Cipla para ir para o Laboratório Catarinense. O Laboratório Catarinense, quando eu entrei, o Ney Silva, ele estava 1 ano mais ou menos lá, como gerente, diretor, e eu entrei com ele, trabalhando com ele, na sala dele. E a gente fez uma amizade de cara muito grande, porque ele é uma pessoa fantástica. Ele é o pai do atual prefeito, do Adriano. E nós dois fizemos uma amizade muito grande,
onde eu saí lá quando eu entrei, cuidava lá do almoxarifado, PCP, passei a ser gerente de produção, gerente de propaganda e publicidade e, por fim, diretor da Gráfica Catarinense. Então, ali, quando eu entrei, o Pedro Ivo Campos, que tinha sido prefeito de Joinville, o Pedro Ivo era muito amigo do seu Alberto Borges, o dono do Laboratório Catarinense, o filho do fundador. Era muito amigo, ia ali constantemente no laboratório. Então, o Laboratório Catarinense era MDB. Foi o partido, realmente, o MDB, que lutou, eles que lutaram contra, né, a ditadura na época, o regime militar. Eles enfrentaram. Foi uma pouca empresa no Brasil que fez isso e ele fez. E aí ele era muito amigo do Pedro Ivo. O Pedro Ivo ia lá e tal, e eu vivia ali, né? Então toda a campanha a gente fazia pro Pedro Ivo. Daí o Pedro Ivo foi candidato a governador. O Ney foi o que coordenou a campanha política do Pedro Ivo financeira. Ele ia buscar recurso, organizava as pastas, o plano de governo. O Ney se envolveu muito nisso e eu estava com o Ney, eu acompanhava. Acabei gostando. Apesar do meu pai, lá em Guaramirim, tudo ter sido da Arena. Já tinha uma história política, mas era da Arena. O meu pai foi vereador na Arena, o meu irmão foi vereador na Arena, e eu vim para o MDB. Simpatizei com a causa. Daí veio o Pedro Ivo, ganhou o governo do estado. Depois o Luiz Henrique se candidatou a prefeito em 96. E eu era coordenador estadual da Renovação Carismática Católica. Eu tinha sido líder estudantil na administração, na Univille, né? Na época FURG, e eu fui um líder ali do Centro Acadêmico de Administração. E aí o Luiz Henrique um dia me encontrou numa festa em Schroeder e disse: tu tem uma liderança aí, tu não quer ser candidato a vereador, eu vou ser candidato a prefeito? Eu disse: olha, eu vou falar lá na empresa, ver se eles querem. Aí conversei com o Ney. O Ney deu o maior incentivo, disse: olha, eu vou te ajudar, nós vamos te ajudar, vão te liberar lá, porque na época era 3 meses, né, de campanha, eu vou te liberar para tu fazer campanha, eu vou te ajudar. E o Ney botou a mão. E eu disse um dia numa reunião, conversando sobre, a gente fazia programa social, o Laboratório Catarinense, o Ney era muito social, ajudava a Vila Vicentina, nós fizemos o programa Cataquilo, todos os trabalhadores ajudavam com alimento, a gente levava para famílias pobres, e eu fazia oração, sempre levava alguém diferente, e o Ney disse numa sala, na reunião da diretoria, disse: olha, se vocês não querem ir num sábado, num domingo, ajudar uma família, ajuda o Maurício a ser vereador, ele faz isso, ele está fazendo já isso. E aí me apoiaram, o Luiz Henrique foi, mas daí eu fiquei suplente. E o Luiz Henrique olhou para mim e disse assim, ele me chamava de Maurício, não de mal. Ele disse assim: uma pessoa como você não merece começar com mal, então é Maurício. Você é uma liderança nova e eu vou te chamar para a Câmara. Tanto assim que naquela época, dia 1º de março, assumia os vereadores, no dia 2 de março eu já entrei como vereador e fiquei. Depois fui secretário da Agricultura e Meio Ambiente e tudo. Eu tenho uma admiração fantástica para o Luiz Henrique. O Luiz Henrique foi o maior político que eu já vi aqui. Tirando ele, dizia Ulisses Guimarães, né, que era muito fã, mas o Luiz Henrique era o cabeça realmente, 10 anos na frente de qualquer pessoa normal. Quer dizer que o governador Luiz Henrique da Silveira lhe chamava de Maurício. Essa é boa, hein? Essa é boa. Agora, deputado, o senhor teve um período... são 7 mandatos como vereador em Joinville, que culminou, inclusive, com o senhor sendo presidente da Câmara. Eu lembro que em outras ocasiões o senhor esteve muito perto de ser presidente, bateu na trave, até porque o senhor sabe muito bem que na política... dorme presidente e acorda destituído. É verdade. Bem isso mesmo. Mas como é que foi essa experiência de tantos anos na Câmara de Vereadores, com diferentes prefeitos, inclusive com a possibilidade de conviver, por exemplo, como presidente da casa? Como é que foi? Assim, Enio, sempre foi o meu lema, desde que eu iniciei: eu vim para servir e não para ser servido. Eu fui para a política não para ficar rico. Eu fui para a política não para ganhar dinheiro. Eu fui para a política para servir as pessoas, ajudar. Ajudar no quê? As pessoas têm os seus direitos. Os direitos adquiridos pela Constituição, pelas leis que os políticos fazem, mas que não são cumpridas. E aí vem essa insatisfação da população. E eu fui para a política justamente para lutar por esses direitos,
Por isso que eu sou tão envolvido em área social e brigo muito pela saúde. E elas não têm. Então eu fui para a política para defender, para a defesa. E sempre disse assim, eu nunca vou enganar ninguém. E foi a única coisa que o Ney me pediu quando eu entrei, que ele soube, né, que eu fui falar com ele, só foi chamado, o Luiz Henrique vai me colocar, tal, ele agradeceu, o Luiz Henrique falou, ele disse assim, Maurício, só vou pedir uma coisa para ti, nunca bote a mão no que não é teu, e não envergonhe nós, e não envergonhe a tua família. E eu disse, é isso mesmo, né? Eu não vou fazer. Tanto assim que eu estou 27 anos, nunca me envolvi em nada errado, não fiquei rico, o patrimônio é o mesmo, né? E a gente está para servir. E só que essas coisas têm também aquilo que a gente não espera, que quando você é muito correto, você tem palavra, você cumpre a palavra, outros não cumprem. Porque a política é o ambiente que vem muitas pessoas que são desonestas, que vêm para a política querendo se locupletar daquilo que lhe falta, ou ganhar a mais e não se satisfaz com aquele pouco ou qualquer coisa. E aí vem essas situações de brigas, desavenças, de puxada de tapete. 2 vezes eu fui praticamente eleito presidente, me puxaram o tapete em cima da hora. Uma delas eu tive que sair do MDB por causa disso, né? Eu não suportei a traição e saí. E não foi do Luiz Henrique, não foi nada, ele tentou me fazer ficar, mas forças que não queriam. Quando o Adriano ganhou a eleição, ele foi para o Novo, né, Partido Novo, que eu realmente não tinha simpatia, e eles não quiseram fazer coligação, eles não quiseram apoio de forma alguma. Mas eu ajudei muito o Adriano antes de ele ser, inclusive, o candidato do Novo. Nós sentava e conversava sempre com ele. Eu tenho uma admiração muito grande por ele, pela postura dele, pela pessoa que ele é. E eu ajudava ele, né? Só que ele se filiou no Novo, e ele foi para concorrer, e não me deixaram nem apoiar ele. Nem o pai dele, que é meu amigo, tentou, não conseguiu. Nem se o senhor quisesse, eles não aceitariam. Nós queríamos, inclusive, colocar até o Ninfo, que é um grande empresário, eu tenho uma admiração muito grande, para serviço deles, eles não aceitaram. O Novo era só eles e acabou. E ele foi, e ele ganhou a eleição. Nós apoiamos o Darcy de Matos. O Darcy perdeu, e ele ganhou a eleição numa situação diferenciada. Ninguém acreditava, ninguém imaginava, de repente ele cresceu, ele tem carisma, cresceu e ganhou a eleição. E aí, quando ele ganhou, nós dois fizemos um pacto, né? Olha, Adriano, eu quero ser presidente da Câmara e tu, presidente, vamos fazer uma parceria para que a gente possa fazer uma mudança na política radical em Joinville. E aí eu fui atrás do voto. Eu conquistei 8 votos, isso foi meu, dentro da Câmara, 8 vereadores, apertamos a mão e ali depois houve uma força extraordinária, grandiosa, para me tirar, para não deixar eu ser presidente. Só para orientar os internautas que estão acompanhando, é preciso quantos vereadores em Joinville atualmente para ter a maioria e eleger um presidente? 19 vereadores tem que ter 10 votos. O senhor tinha conseguido 8. 8 votos, que apertamos a mão, ninguém volta atrás, não voltamos, deram a palavra. E garantimos a palavra. E tentaram de tudo quanto é forma, inclusive com um vereador sequestrado no dia da votação, outro preso em casa que não quis deixar sair, um empresário aí que ofereceu isso, ofereceu aquilo, porque não queria que tivesse sucesso o prefeito Adriano nem a Câmara de Vereadores. E nós enfrentamos isso, daí os 3 vereadores do Novo fecharam comigo, então eu fiz 11 votos. Uhum. Depois o MDB também, os 3 também me votaram, daí já estava definida a eleição, já estava tudo, mas eles votaram em mim também. Deputado, conta um segredo para nós aí, por que, afinal de contas, que a presidência de uma Câmara de Vereadores, numa cidade grande como Joinville, ela é uma ambição tão grande dos políticos, obviamente, mas a gente entende a preocupação do prefeito, óbvio, né? Se eu sou prefeito, eu quero ter um presidente da Câmara, apesar da independência dos poderes, mas que seja um aliado ou que seja próximo a mim, não resta dúvida. Mas por que há tanto desejo por essa posição de presidente e por que o empresariado se envolve dessa forma? E por que não querem Maurício Peixes, esses empresários? Joinville é a maior cidade de Santa Catarina. O orçamento da Câmara é maior do que a metade das cidades de Santa Catarina, né? São cidades pequenas. O orçamento da Câmara, se não me engano, hoje é 70 milhões de reais. Então, isso por si só já é um poder. Mas outro, né, passa pela Câmara muitos projetos que envolve o crescimento da cidade, melhoramento da cidade, valorização da cidade. Conforme for o prefeito, a cidade cresce, fica estagnada ou até mesmo ela piora.
Conforme for o prefeito, valoriza áreas em alguns lugares, outras não, né? Ou tem muitos contratos também dentro da prefeitura milionários, né? Contratos grandes, que interessa a grupos para ganhar, né? Então, quando o Adriano ganhou, eu achava que eu era muito próximo do Adriano, então que não era bom estar lá, porque a proposta do Adriano era seriedade, mudar Joinville e tudo mais. E aí não interessava para alguns. E é por isso que foi tão combatido. Agora a Câmara é um poder, é forte, a cidade de Joinville é forte, tem um crescimento muito bom e interessa não aqui só para nós, interessa para a capital também, ou para Santa Catarina, porque passa a eleição de governador passa por Joinville. Então isso também interessa ao governo, aos partidos. E eu digo sempre, o partido foi feito para disputar a eleição e para ganhar a eleição. Para que ganhar a eleição? Para que quando estiver no poder, coloque no poder o seu plano de governo. Aquilo que ele prometeu para o povo ser cumprido. Ninguém cobra quase plano de governo. Eu vi muito pouco ser cobrado plano de governo, mas deveria ser assim. Eu proponho um plano de governo para a população, ela votaria no meu plano de governo daquilo que eu vou fazer. Mas nem sempre é isso, né? Então é isso, a Câmara ela é muito atrativa de Joinville, além de ser um poder, e cuidar do poder. E aí foi a proposta minha com o Adriano, fazer uma Câmara independente, sem troca de cargos, porque sempre foi assim. E é errado? Não é errado. Não, o governo lá tem cargo, desde que se colocasse pessoas com capacidade, mas sempre foi utilizado para colocar cabo eleitoral. É isso. Botar cabide de emprego. E que nem sempre, é claro que tem bons cabos eleitorais, tem, óbvio, claro, né? que tem. Mas nem sempre é o caso, né? É o caso lá. Aí o Adriano veio com a proposta nova, nenhum vereador indicou, nos 2 primeiros anos, né? Indicou ninguém na prefeitura lá, dizer, ó, tem que botar aqui, senão eu não voto. Não, não foi feito negociata. Nós economizamos no primeiro ano do governo 18 milhões e 200 mil e devolvemos ao governo esse dinheiro para investir em pavimentação comunitária. Né? Devolvemos. E aí foi a nossa virada da política joinvilense, vou te dizer. Os 2 primeiros anos da Câmara de Vereadores dessa legislatura foram excelentes, maravilhosos, com acordo com o governo, cumprimento de acordo e independência. A independência não quer dizer que eu seja contra o prefeito ou não seja contra o prefeito. Não, a independência é você votar o que é bom para a cidade. Você ter liberdade para votar aquilo que é bom, o que você quiser votar. E não o que o prefeito mandava, como era anteriormente. O prefeito mandava fazer, os vereadores tinham que obedecer, senão te dava cargo lá na prefeitura. Isso acabou. Né? É a política do toma lá da cá. Do lado da cá, né? Então foi isso, né? É claro que daí, com a minha condição de presidente da Câmara, eu não queria mais ser candidato, eu já tinha sido candidato a deputado estadual, uma eleição faltou 19 votos para mim, a outra eu fiquei terceiro suplente, então chega. Mas o Jorginho Melo viu isso aqui, ele era candidato a governador, veio e insistiu para que eu fosse candidato a deputado. E aí eu fui candidato a deputado e daí tive alguns dissabores aí, porque eu fiquei primeiro suplente, faltando poucos votos aí para me eleger diretamente, né? Ô, deputado, agora eu quero justamente falar um pouquinho sobre isso aí. É claro que todo mundo está familiarizado, né, que a Câmara de Vereadores cuida do município, a Assembleia Legislativa é do Estado, a gente sabe disso. Mas o senhor como parlamentar experiente, quais são as principais diferenças entre aquele parlamentar da Câmara de Vereadores e aquele da Assembleia Legislativa? O que muda, na verdade? Ou é basicamente a mesma coisa, só que numa dimensão maior? Qual que é a avaliação do senhor? Assim, eu estava há muito tempo aqui na Câmara de Vereadores, eu tinha domínio do regimento interno, eu tinha domínio de todas as matérias, né? E a gente conhecia muito. E aqui nós estamos mais perto da população. O vereador, ele está mais perto. Ele trabalha mais no varejinho, como a gente diz, né? O que a população precisa, ela não consegue chegar no prefeito, vai no vereador. Não consegue chegar no governador, vai no deputado estadual. Mas o deputado estadual ele tem uma abrangência maior, ele cuida mais das cidades, dos prefeitos, né? Para poder arrumar recursos para os prefeitos, fazer algumas leis, são poucas que organize o Estado, são poucas, né? Então ele é aquele intermediador entre o município e o governo.
E aí eu tenho sucesso nisso porque eu conheço, a gente sabe, né? Eu fiz uma parceria muito boa com o deputado Sargento Lima, 2 deputados estadual do PL aqui. A gente tem atuado em conjunto nas cidades aqui da região, da Munesc, da Anvale, da Ampla, e com grande sucesso. Ajudamos muito. E nós temos um governador fantástico, que é o governo do Jorginho Melo. O que eu digo sempre, parabéns ao catarinense que soube escolher o seu governador agora. Esse é o governador realmente que Santa Catarina precisava para colocar ordem na casa e para fazer o desenvolvimento do estado de Santa Catarina, como já está acontecendo. Ô, deputado, eu sei que o senhor é do mesmo partido, né? Talvez o senhor não tem como o senhor ficar desconfortável em falar disso, mas eu tenho a impressão que o governador Jorginho Melo, ele tem sido muito presente em Joinville, por exemplo, em relação ao seu antecessor. Eu não me lembro, foram raras vezes que o governador anterior esteve em Joinville, né? E o Jorginho Melo, a gente percebe que o governador tem vindo com frequência e tem vindo apresentando boas soluções para Joinville. Enio, eu fui com o governador um dia lá conversar com ele, junto com o prefeito Adriano. E eu, na abertura da conversa, eu disse, que bom governador, o senhor foi mais agora para Joinville. Nos 2 primeiros anos do governo, o senhor não foi em Joinville quase. Foi 2 vezes. Joinville, nos 2 primeiros anos, ele veio 2 vezes. Que absurdo, né? Ele ficou bravo comigo, me deu um chute, né? Chute com palavras, né? Eu fui ofendido, né? E eu me calei. Porque o cara que não aceita aquilo que é verdade não merece respeito. Tanto assim que ele chegou e disse assim para mim, dizem também que eu me elegi por causa do Bolsonaro. Eu não me elegi por causa do Bolsonaro, foi por mim mesmo e por uma luz divina. Quer dizer, então a luz divina deve ter errado aí na escolha nesse momento, né? Ou foi ilusão dele, que ele achou que viu, né? Achou que viu. Errou. Agora, o próprio prefeito Adriano tem falado isso, que foi o governador que mais esteve em Joinville e presente em Joinville. Nesses 9 meses de governo, todo mês ele tem vindo a Joinville mais de uma vez, né? Mais de uma vez. E quando ele vem a Joinville, ele sempre faz entregas. Ele traz recursos para Joinville. Todo mundo prometeu ajuda à folha de pagamento do Hospital São José. Ninguém cumpriu. Ele já cumpriu, está pagando, está passando 4 milhões de reais todos os meses para a Prefeitura de Joinville. A pedido, né, nós estamos juntos, pedindo a ele, os deputados, nós estamos muito unidos, os deputados, e pedimos a ele. Fora isso, ele trouxe agora, na última vez que ele esteve, nas 2 semanas atrás, 18 milhões de reais, botou 5 milhões e meio no hospital infantil, para uma ala nova, equipamentos novos de hemodinâmica, para pós-cirúrgicos, né, de crianças cardíacas. Trouxe. Uma ala do hospital regional toda nova, melhorada, com equipamentos, com sala, com melhorias. E uma luta boa até do deputado Lima, que é o Batalhão de Resposta Rápida. 3º Batalhão de Joinville. 3º Batalhão de Joinville. O 1º de Santa Catarina dessa resposta rápida. E esse cara que está aqui, comandante Reisdorf, o coronel Reisdorf, é fantástico, é um cara muito bom. Nós só temos que preservar ele aqui, que já estão querendo levar ele para Florianópolis, né? Mas ele é muito bom. E ele que organizou tudo isso. Então nós estamos muito bem de segurança aqui, graças ao governador que soube escolher, o Reisdorf, como também o Dr. Rafaelo, delegado-geral da Polícia Civil aqui na região. Muito bom mesmo. Dr. João, superintendente da Polícia, hoje é Polícia Perícia, né, criminal, antes era Polícia Científica. O Anderson, da superintendente do presídio, da penitenciária industrial, fazendo os apenados a trabalhar. Olha só, nós já ajudamos, né? A pintura praticamente toda do hospital regional feita com apenados. A PAI toda limpa, feito jardim, pintura dos apenados. Hospital infantil da mesma forma. E outras que está sendo feito com apenados. O próprio regional, né? O próprio regional. O hospital regional foi todo pintado, né? Então, é a ação do governador que diz o seguinte, eu quero ver o apenado trabalhar, ou dentro do presídio, dentro da penitenciária, ou fora. Ele tem que trabalhar. Ele tem que ser útil à sociedade. Como é que tem uma frase aí, que é a oficina do capeta? Não me lembro direito como é que o pessoal fala aí no popular. Que quando é cabeça vazia é a oficina do capeta. Exatamente. Falando já que tocamos no assunto, o senhor tem uma forte relação, e não é uma relação demagógica, porque todo mundo sabe disso, o senhor frequenta a Igreja Católica ativamente desde sempre, né?
E agora parece que até mesmo na Assembleia Legislativa o senhor está fazendo eu não sei se é uma frente parlamentar, como é que a gente pode definir esse grupo de deputados estaduais que são ligados à Igreja Católica? Eu vi alguns deputados lá evangélicos, e os evangélicos são muito unidos. Eles elegem mesmo, né? Eles se unem e elegem os representantes dele. E isso é bom, não é ruim, porque são pessoas que vão lá contribuir, né? E a Igreja Católica é um pouco dividida, né? Ela chega na época da eleição, cada um foge um pouco, né? Foge um pouco, não, nem puxa, foge um pouco porque é pecado, né? Apoiar. Então, e daí eu vi eles tendo a frente parlamentar evangélica, eu disse, olha, se tem a frente parlamentar evangélica, tem a católica também. Eu seria favorável, eu falei isso para eles, que deveria ser a frente parlamentar cristã, por lutar por bandeiras cristãs verdadeiras, né? Mas eles fizeram e a gente fez eu fiz a bancada católica e agora o intuito é justamente unir as duas bancadas para lutar por uma frente cristã. E qual é a ação que eu fiz? Eu criei a Frente Parlamentar em Defesa da Vida. Aqueles deputados que realmente defendem a vida. O que é defender a vida? Defender a vida é amar a pessoa, é estender a mão para ela, mas defender a vida é desde a concepção, porque quando está lá o início, o primeiro dia de gravidez de uma mãe, ela já é mãe. O feto já é vida. Mesmo que tu não vê ele, não aperte, não acaricia, mas ele está lá dentro, é vida. Então nós lutamos contra o aborto, né? Porque aborto é crime. Então a defesa da vida é defender o aborto. Defesa da vida é defender os valores cristãos. Como, por exemplo, a doação de órgãos. É vida, é dar vida a uma pessoa que está perdendo a expectativa de vida. Quando você doa um órgão, doa sangue, é amor à vida. Então, também tem outras pautas que a gente vai lutar, como, por exemplo, as escolas. Crianças, elas vão para a escola para estudar, para que os professores ensinem, aprender. E não é para ir lá ver ideologias diferentes. Você pode ser menino, pode ser menina, escolhe aquilo que você quer. Quando você tem cabeça, já consciente, você pode escolher a vida que quiser e eu não tenho nada com isso. Cada um faz as suas opções daquilo que é melhor para si. Tudo tem as suas consequências na escolha. Agora, a criança não tem esse poder de decisão. Isso é feito pelos pais, pelas mães, que começam a colocar na cabeça delas. Vão para a escola, o professor começa a colocar tanto, ele esquece de ensinar e só fala em ideologias. Isso nós temos que ser contra, né? O ensino, inclusive, o ensino bom é aquele ensino que é a matemática, o SPB, aquelas coisas que a gente vê, matemática, português, tudo. Isso português, de preferência, sem como é que é? O todos. O todos, que eu não aguento isso também. Né? Agora, ainda voltando ao tema do aborto, que está em evidência, até porque foi cair na Suprema Corte uma decisão a respeito do tema. Mas a legislação já não prevê que em situações especiais o aborto, numa condição clínica determinada por profissionais, ele pode ser feito? Eu acho que, eu não sei qual que é a intenção dessa turma aí. Existe uma política internacional, né, de abortista. Existe, de pessoas que utilizam. Você sabe que um feto ele é muito valioso, né? Feto tirado lá da barriga da mãe, ele é muito valioso. Ele serve para perfumaria, então nem se fala, né? Que é um grande. Então existe uma indústria por trás disso. Tá? Existe o ganho de dinheiro por trás disso. Então é muito pior do que a gente imagina. A gente imagina. Quando começa a estudar, você fica enojado do que é utilizado. Mas fora isso, existe vida. Você olha, isso eu tive em 2007, nós fizemos aqui, eu comandei uma grande manifestação em Joinville contra o aborto. Chamou a atenção até do Brasil, passou em matéria nacional de TV. E eu fui lá em Brasília, convidado pela Frente Parlamentar em Defesa da Vida, daquela época já tinha, para eu falar lá e acompanhar. E tinha um médico que veio dos Estados Unidos com um deputado federal de lá. O deputado federal trouxe esse médico e o médico dá testemunho daquilo que ele viu. Ele tinha uma clínica que ele já tinha feito mais de 30 mil abortos na clínica dele. E ele mesmo estava fazendo quando ele foi tirar o feto de dentro, que é a sucção, o feto, quando saiu, segurou na mão dele, no dedo dele.
Tá ali, ele tinha foto, tudo isso aí, se procurar na internet ainda você acha. E ele ali foi tocado, mudou de vida e começou a ser, destruiu a clínica dele e foi trabalhar, foi fazer palestra contra o aborto. E agora também teve uma enfermeira recente, que ela trabalhava numa clínica abortista, só que ela nunca tinha acompanhado um aborto lá dentro, ela só preparava tudo e deixava tudo pronto para fazer o aborto, ali a parte de tirar o feto. E ela acompanhou um. Quando ela acompanhou um, ela viu o bebê dentro, o feto de 3 meses, se batendo lá dentro. Quando entrou aquela de sucção, ele queria fugir da sucção. E aí ela foi tocada também, saiu e está dando agora testemunho. Tem um filme que está passando que todo mundo está... Acho que é na Netflix, né? Netflix, é. Ô, Mosca, sabe qual é? Não sabe, né? Não. Então tem um filme, tem outro que está agora sobre um colombiano que fez um filme aí também de roubo de crianças, tráfico de crianças. O pessoal fala uma coisa aí, eu dou razão. Já notou que quem é a favor do aborto está vivo? Né? Sim, quem já nasceu, né? Quem é a favor do aborto já nasceu. Então... Vou contar uma rapidinha que eu vi que foi fantástica. Uma senhora que tinha uma criancinha de 3 anos e que está muito envolvida, ficou grávida novamente e não quis. Não queria porque não era o momento, que ela tinha que trabalhar, tinha que viver, era muito nova e tal. Chegou lá no médico para pedir para o médico, olha, doutor, estou aqui, estou com 3 meses, né? Quero fazer aborto. Porque eu não posso ter essa criança, que eu não consigo e tal. O médico disse, você sabe as consequências do aborto? Ela disse, não, aborto assim, você vai fazer uma cirurgia, vai ter uma sucção, corre um riscozinho lá, né, de vida, é pouco, mas corre, vai ter que fazer. Depois disso vai ter umas depressão que a senhora vai passar, lá na frente vai ver que perdeu uma criança, tudo vai ter um monte de problema. A senhora quer fazer um aborto? Ela disse, doutor, eu quero sim, quero. Então vamos fazer o seguinte, para facilitar, é melhor... Essa ali é sua filha, sua menina, né? Eu vi que a senhora tem a menina ali, que está lá fora. Sim. Então faz o seguinte, vamos matar essa menina de 3 anos, e ela já está incomodando mesmo, daí deixa essa outra nascer, daí a senhora fica só com o filho mesmo, né? Como, doutor, a senhora quer matar minha filha? Isso... Daí eu não, a senhora que veio propor matar um no seu ventre. E eu não, só estou dando uma sugestão. Analogia perfeita. Exatamente. Então é diferente, porque tu não está vendo, não está sentindo, mas existe vida, e nós lutamos pela vida. Ô, deputado, vamos falar um pouquinho sobre as suas pautas na Assembleia Legislativa. O senhor, obviamente, é alinhado com o governador Jorginho Melo, mas uma iniciativa desse governo, que eu particularmente sou fã, achei muito legal, a questão da possibilidade de oferecer financiamento para os estudantes. Não é financiamento não, viabilizar a formação dos estudantes que não têm recursos, né? Porque também não é destinado a todo mundo. Então, como é que chama? O plano? Universidade gratuita. Universidade gratuita, que é sensacional, que coloca pessoas que não têm as mesmas condições financeiras em condições de igualdade para entrar no mercado. Foi fácil votar isso aí, né? Foi, apesar de ter sido uma briga, né? Há uma, sei lá, eu não entendo, né? Mas existe as universidades privadas que elas não foram contempladas pela universidade gratuita, porque foi feita só para as universidades, como é chamadas, comunitárias, criadas por leis municipais, né? Que é o caso da Univille, dessas que foram criadas. E as outras não, as outras reclamaram, queriam também. Mas não tem recurso para todo mundo, não tem dinheiro para todo mundo. Mas o governador, o que ele fez? Ele pegou todo o dinheiro que já existe e aumentou a participação das universidades gratuitas. Elas recebem 10% para bolsas de estudo. Então, desse valor tudo, 10% elas recebem para a bolsa de estudo para os alunos, né, carentes, eles fazem. Ele aumentou para 25% o valor. 75% do valor ele trouxe para a universidade gratuita. E o que é a universidade gratuita? Palavras do Jorginho Melo, e que são as minhas, porque eu passei por isso. Ele disse, quando eu saí lá do segundo nível médio, né, na época era 2º grau, e eu fui fazer a faculdade, e eu tinha que dar cheque sem fundo, cheque aquele que bate e volta, jogava para frente, porque eu não tinha dinheiro, mas eu queria fazer a faculdade, mas não tinha dinheiro. Então me virei, cada mês era uma briga, uma luta, e eu pensei, um dia eu vou ajudar de alguma forma para aquele jovem que tenha vontade de estudar, ele faça sem ter problema financeiro. E aí ele criou a universidade gratuita.
Então nós vamos ter em 2026 90 mil alunos de nível superior fazendo faculdade paga pelo governo do estado e pago pelas universidades. A cada 4 alunos que o estado dá, as universidades têm que dar 1. Então vai ser 90 mil alunos. E pode ser o quê? Qualquer curso que você queira, desde que esteja dentro dessas universidades da CAF. Quer fazer medicina? Vai fazer medicina. A medicina, ela tem que ter uma renda familiar máxima de 20 salários mínimos. Mas 20 salários mínimos dá uma montoeira, né? Uhum. E as outras 10 salários mínimos, né? Quem tiver mais de 10 salários mínimos, então não entra, não se encaixa. 10 salários mínimos hoje dá 15 mil reais, mais ou menos, vai 14 mil, né? Então, oportuniza o jovem a fazer a universidade que ele quer. Porque muitos queriam fazer medicina, não conseguiu fazer, e eu fazer outra faculdade. Porque não tinha como pagar. Né? Eu queria fazer engenharia civil, quando eu me formei, eu não tive como fazer, fui fazer administração. Então é isso, é dar oportunidade aos jovens de estudar e melhorar a qualidade do ensino de Santa Catarina e de profissionais de Santa Catarina. E olha o resultado que isso vai trazer para o estado com esse pessoal se formar, né? Tem algumas contrapartidas aí. Você recebe a universidade gratuita, você tem que dar 20 horas mês de serviço à comunidade. O que é muito justo. Então você vai dar aí serviço no hospital, no posto de saúde, dentro da prefeitura, em algum lugar vai prestar serviço para a comunidade. Você tem que morar 5 anos em Santa Catarina, ter residência fixada 5 anos, senão vem todo mundo de fora para cá se aproveitar. Né? E aquele que desistir vai ter que pagar para o governo. O que ele já recebeu vai ter que pagar. Tem que ser um cara ponta firme, tem que estudar, né? Então tem que ser cobrado. Então é fantástico, mas daí teve um que votou contra lá, que disse, nós temos que melhorar o ensino médio. Vai ser isso, melhorar o ensino médio. De que forma? O governador já pegou com o Sistema S, Senai, Senac, o Sistema S. O que ele vai fazer? Ele já tem pactuado 40 mil alunos de ensino médio, fazendo contraturno escolar na SESI e Senai, para qualificação profissional. Tu está no ensino médio, no segundo ano e meio até o final do terceiro ano, você pode fazer gratuitamente o contraturno escolar e aprender a profissão, né? Fazer o curso que eles oferecem. Aqui vai ser inaugurado agora em outubro, novembro, em Joinville, a escola ali do Senai, no Moinho Santista. Sim. Ali, do SESI, acho que é ali, né? Sim. O Senai. 5 mil alunos vai ter ali. Vai ser 5 mil alunos. Então nós temos 40 mil. Então o estudante, ele vai para o segundo grau, ele faz já um curso de qualificação já para escolher a universidade que ele quer fazer. Então nós vamos, Enio, em 5 anos, em 8 anos, eu digo que é os 2 mandatos do Jorginho, nós vamos estar disparadamente em primeiro lugar na educação no Brasil, em todos os níveis. E índice de qualificação profissional também. O que é maravilhoso. Ô, deputado, a gente está quase chegando ao fim do nosso bate-papo. O senhor tem um papel importante na política de Joinville, não tem como a gente negar, né? O ano que vem é ano eleitoral, vamos escolher os prefeitos, né, de todo o Brasil, e o senhor relatou aqui a relação muito forte que o senhor tem com a família Silva, né? Bornstein Silva, né, que é a família do Adriano, do Novo. O Partido Novo, aparentemente, salvo alguma surpresa, não está disposto a fazer nenhum tipo de coligação, e especialmente com o PL. Eu ouvi o prefeito falar especificamente sobre o PL. Como é que fica a sua posição em relação à eleição em Joinville o ano que vem? É difícil, mas o homem público tem que ter posição daquilo que faz. Eu tenho posição, eu sou do PL. Eles não me aceitam. No Novo, eles não me aceitam. Não me aceitaram, não vão me aceitar. E eu também não me identifico lá com a política deles. Eu me identifico muito com o PL, porque o PL é um partido de direita, um partido que luta pelos valores que eu luto, que é Deus, Pátria, Família e Liberdade, é Bolsonaro. Né? Então, isso eu me identifico. E como o PL, eu estou presidente do PL em Joinville. Eu tenho que organizar o partido. E eu falei isso para o Adriano. Adriano, pela amizade que nós temos, com o pai dele eu sou como irmão, mas nós temos o partido 11 deputados estadual, nós temos 6 federal, nós temos o senador da República eleito recente, nós temos o governador do estado e a vice que é aqui de Joinville. Como é que nós vamos ficar fora da majoritária em Joinville? Não tem, não dá. Então nós vamos ter candidato a prefeito em Joinville, né? Estamos trabalhando isso,
respeito a amizade, respeito a família, respeito a ele, né? A minha amizade continua a mesma, porque nós deveríamos sair fora disso, de brigas pessoais. Nós temos que ir por briga de propostas, né? Propostas ideológicas, proposta de trabalho. É isso que nós vamos fazer e eu estou propondo isso, fazendo, e eu realmente eu não vou para a área de briga de desavença pessoal. Não vou, não entro, nunca entrei, não é porque eu nunca entrei nisso, né? Eu vou fazer. A respeito do posicionamento de cada um, né? Porque cada um tem a liberdade que Deus deu para fazer aquilo que ele gostaria de fazer, desde que a minha liberdade chegue até a ponto de não entrar na liberdade do outro. Perfeito. Deputado estadual Maurício Peixoto, quer acrescentar mais alguma coisa? Tenho sim uma pauta importantíssima, que é a Frente Parlamentar para acompanhamento das obras da BR-280, que eu criei, eu sou o coordenador dela, e que nós estamos num avanço muito grande dessas obras. Quando eu entrei lá, eu olhei esse povo todo reclamando de ir para São Francisco do Sul, para ir para as praias, essa fila enorme, esse sofrimento. Barra do Sul, Araquari. Barra do Sul, Araquari. E só o porto de São Francisco do Sul, ele praticamente é 1.000 caminhões por dia que circulam ali, que não está colapsado. Não dá mais, não tem mais condições. E nós somos o estado, o 5º maior arrecadador de impostos do Brasil. E nós somos o 16º em retorno. Não vem dinheiro para Santa Catarina, então nós temos que lutar. Um porto que arrecada, o que arrecada para o Brasil, os empresários, a empresa Vega do Sul. Turismo? Né? O turismo. Nós arrecadamos muito dinheiro e não vem quase nada para Santa Catarina. Então nós começamos a brigar. Formamos a frente parlamentar, estamos fazendo reunião, já fui em Brasília, já conversei com o ministro. Aí eu tenho que dar uma palmatória que eu estou também com o deputado federal Carlos Chiodini, que ele tem uma ingerência forte, a participação dele no governo federal. E a gente está nessa luta junto. Nós temos é que ganhar. Então a frente parlamentar está indo bem. Entre Jaraguá e a BR-101 praticamente já está liquidada. Esse ano foi acrescentado por esse trabalho. Era 58 milhões, o orçamento veio para 224 milhões. E ano que vem nós queremos repetir esse orçamento, mas daí para BR-101 a São Francisco do Sul, para arrumar. Então nós estamos lutando, vamos conseguir. Já conseguimos e vamos conseguir mais. Que boa notícia. Falamos hoje com o deputado estadual Maurício Peixoto, do PL. Obrigado, deputado. Até uma próxima. Eu que agradeço, né? Muito obrigado. Peço que Deus abençoe a todos e você também que tenha sucesso. Amém. Muito obrigado. Aí, mais um podcast do Grupo Marca. Obrigado pela companhia. Tchau, pessoal.